a falar sobre as dificuldades que a igreja de Corinto enfrentava. 1000 prostitutas naquela cidade, a imoralidade, muita gente de fora, sem nenhum compromisso, sem nenhum vínculo. Então, os caras tinham a ideia de: eu vou aproveitar, eu vou chutar o balde, vou enfiar o pé na jaca. Já viu esses termos? Né? É a ideia dos coríntios, né, por causa da filosofia grega, de alguma coisa de pensamento filosófico que já tinha existido, é que você pode fazer isso. Todas as coisas me são permitidas. E tem uma coisa a mais ainda que garante, que dá a liberdade para você fazer tudo o que você quiser e se divertir. É porque o Espírito é bom. E o Espírito é indestrutível, não sofre nenhuma corrupção, nenhuma ferrugem. Mas, como nós somos de duas partes, né, a parte imaterial e a material, a parte material vai se destruir. Ela é inclinada só às coisas ruins. Então, nesse mundo, na vida sofrida, já que o Espírito não sofre nada, e tudo nele é bom, então, dá vazão ao que você quiser. Se tem aí 1000 prostitutas te convidando para você curtir, e muita gente incentivando, e não tem problema nenhum, e a ideia que vigorava naquela cidade é: todas as coisas me são lícitas. Essa frase aí não é de Paulo, é um ditado lá de Corinto. Todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo fala assim: mas nem todas me convêm. Vocês falam: todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quando Paulo começa a falar sobre isso, ele fala que nós não devemos nos envolver com a imoralidade. Não é que o espírito é bom, perfeito. Não, nós somos seres holísticos, isto é, somos seres integrais. A maldade está no coração nosso, que está vinculado ao espírito. E o corpo nosso, que vocês acham que é um lixo, que não serve para nada, e vamos satisfazer tudo aquilo que ele quer, porque não vai afetar nada o espírito, ele é o templo do Espírito Santo. Como eu vou dividir aquilo que é mais precioso para Deus, que é o lugar onde ele se manifesta através do nosso espírito, mas se manifesta no corpo? Como que eu vou dividir isso lá com a prostituição, com a imoralidade? Eu estou insultando a Deus. Se eu sou a habitação do Espírito Santo, e se Cristo habita em mim, como que eu partilho isso com aquilo que é tão ruim na humanidade? Então, Paulo resolveu esse assunto, né? Trouxe na cabeça deles: olha, cuidado com esses chavões, com esses ditados populares ali, que sabe, dão uma certa liberdade, mas pensem bem na teologia, pensem bem na declaração, na revelação de Deus, pensem bem naquilo que eu já tinha ensinado vocês. Isso que era um absurdo. Paulo já tinha ensinado. E ele foi para a cidade de Éfeso, e o pessoal estava lá, quer dizer... Aí Paulo fala assim, várias vezes nesse livro de Corinto: vocês não sabem? Eu pensei que vocês sabiam, porque eu já ensinei vocês. Será que vocês não vão aprender nunca? Então Paulo começa a tratar desse assunto. Aí surgiu um problema dentro da igreja. Tá. Os gregos, eles achavam: se o corpo está ligado à imoralidade, então não é bom casar. Então os crentes gregos que não eram judeus, quando vinham para a igreja, os pais não queriam nem deixar o filho ou a filha se casarem. Porque aí, através do corpo, eles vão ter oportunidades de terem prazeres, não é assim? Nosso corpo, ele dá sinais. Puxa, eu estou sentindo fome. Então, o que você faz? Eu vou orar. Não, você vai abrir a geladeira. Então, o corpo, ele dá sinais de nossas necessidades. E por causa desse pensamento grego ali, que o corpo é ruim e o espírito é bom, então a gente deve... Quando a pessoa se convertia, ela achava que ela tinha que pisar no corpo, esmurrar o corpo, destruir toda a vontade, não deixar o corpo. Então o cara emagrecia de um dia para o outro, porque ele falou: não vou deixar o corpo me dominar. Ele fala para mim comer, mas eu não vou comer. Talvez eu tenha que fazer isso, não sei. Mas percebe o problema? Então, a pessoa vivia um extremo, quando ela se converte, ela quer partir para o outro extremo. E aí os pais, os filhos estavam naquela hora de casar, de constituir família e ter filhos. Os pais: não, você vai estar pecando, porque no casamento você vai olhar para a sua esposa quando ela estiver tomando banho, está na sua cama lá, e daí de repente você vai dar uma encostada nela, vai acontecer algumas coisas, e aí é prazer.
Então você vai estar satisfazendo as inclinações do seu corpo. Então isso é pecado, você vai estar desonrando. Não tinha nada a ver. Então Paulo fala, controla, equilibra isso, porque os judeus falavam assim: por causa da imoralidade, é melhor se casar, que o casamento protege a pessoa de ter esses impulsos, daí não aguenta, encostou num poste e o cara já está aceso, e aí vai ter uma relação lá com o poste. O homem é assim. Então Paulo fala: casa. Os judeus falavam: tem que casar, porque se não casar, vai pecar. Então, na igreja tinha judeus e não judeus. Os não judeus falavam: não pode casar, porque vai ter suprindo a necessidade dos prazeres, aí vai estar pecando. E o judeu falava: não, por causa da imoralidade, se você não casar, você vai estar pecando. Percebe os extremos? Aí Paulo fala: olha, se você quiser casar, não tem problema. Se você não quiser, não tem problema. E aí a gente olha as ideias de Paulo, dá uma olhada aí essa listinha aí dos pensamentos de Paulo na última mensagem. Paulo fala: realmente, o casamento protege da imoralidade. Segundo, o casamento visa satisfazer mutuamente. Você não pode entrar no casamento pensando: aí eu vou ser feliz. Não, você entra no casamento para pensar assim: eu vou satisfazer. Eu vou satisfazer. Só que chega alguma hora que você tem algumas responsabilidades, algumas coisas que acontecem, e Paulo fala assim: pode haver pausa. Você tem velocidade máxima, tem o retrocesso, tem o play, tem o stop, mas tem a pausa. Agora, como você não é dono mais do seu corpo, e o seu cônjuge é dono do seu corpo, e um deve satisfazer o outro, eu não posso manipular isso, eu não sou dono mais. Deve haver uma compreensão mútua, mas quando essa pausa vai existir, ela tem que ser com consentimento mútuo, porque um é devedor para o outro. E esse consentimento mútuo, Paulo fala assim, tem que ser um consentimento de alto nível. Quando chega aquela necessidade de você ter um tempo por causa de uma aflição, por causa de algum compromisso que você assumiu com Deus, que isso faz com que você tenha que se concentrar totalmente à oração. Isso é a vida espiritual por um certo momento. Agora, nenhum dos cônjuges pode fazer: esposa, fica aí, daqui um mês eu volto, porque eu vou me dedicar a Deus. Não pode ser usada como desculpa. Mas tem momentos da nossa vida que a gente passa por algumas situações que a gente tem que dedicar totalmente a nossa vida a Deus. Então, os dois têm que conversar e falar: vamos entrar nessa dimensão, vamos tentar até fazer um jejum aí, para se concentrar em dedicar-se a Deus. E aí, então, tem que ver esse consentimento, de um tempo que seja possível para os dois, que os dois suportem isso, cumpra esse tempo e volte lá logo. Paulo fala assim: volte logo, para que Satanás não pegue essa oportunidade, esse sofrimento, essa pressão que vocês estão enfrentando, para que não os derrote. Então, algo que seria bonito pode causar uma grande derrota. Então, Paulo fala assim: pausa com consentimento mútuo e para uma necessidade, um projeto de alto nível espiritual. E Paulo então fala assim: olha, o celibato e o casamento é um dom, é uma capacidade. Então, a pessoa quer casar, cara, tem compromissos, tem pesos, tem deveres e tem, seria direitos. Direitos e deveres. Então, a pessoa não pode entrar num casamento: eu quero entrar, mulher, moça, vem aqui, vamos casar. Como que você vai sustentar? Você vai dar atenção? Ela será prioridade na sua vida? E a mesma coisa: moça, quero casar com você. E daí? Aí está com dor de cabeça todos os dias? Não cuida das necessidades como esposa? Então, o casamento é um dom. Alguém que entra no casamento, ele tem que saber como é a convivência. Como é acordar de manhã e não ter aquela esposa toda linda, bonita, penteada, com aquele bafo perfumado, né? O negócio é diferente. Tem que haver uma aceitação. A velocidade da mulher, como a mulher encara a vida como um todo. A velocidade do homem, como ele encara a vida. A mulher é muito mais detalhes. O homem é concentrado numa coisa só.
E isso, aquilo que era admirável no namoro, aquilo que atraía, porque supria a sua necessidade, no casamento vai ser um problemão, vai irritar. As diferenças atraem, mas depois as diferenças aborrecem. E o tempo vai mudando as pessoas. Aquele interesse, aquele desejo, aquela vontade de estar junto, depois não está muito. Aquelas palavras bonitas que batiam no coração, depois de um tempo, abriu a boca, já irrita. Então, para você entrar nesse projeto, é um dom, você tem que ter essa capacidade. Senão vai ser ruim para a pessoa e vai ser ruim para outra pessoa. Não é complementariedade. Vai ser uma adversidade. Agora, o celibato também é um dom. Agora, o que acontece nos nossos dias? O celibato está sendo ficar solteiro está sendo uma procura, uma opção, porque o cara quer gandaiar, quer passar o rodo em tudo que aparece na frente, sem nenhum compromisso. Aproveita e joga fora. Não gostou, viveu um mês, romance e tal, começou a pegar no pé, começou a ligar. Onde você está? Por que você está aí? O que você está fazendo? Por que você está? Irritou? Não quero mais saber, vou partir para outra. Ou, algumas vezes, para outras ao mesmo tempo. Então, o celibato não é isso. O celibato é quando a pessoa concentra a sua vida em ter uma vida pura, santa, que agrada a Deus, resistindo e tendo força para resistir aos desejos sem esforço, sem sofrimento, sem angústia, sem desespero, sem ficar arranhando parede. Porque a pessoa recebeu de Deus um dom. E com isso ela tem mais liberdade, tem mais tempo para ter vários amigos ao mesmo tempo, para assumir compromissos diversos, porque ela vive livre. Então Paulo fala, para os judeus ele fala, o celibato é santo também. E para os gentios fala assim, o casamento é bom, é um dom. Então Paulo vai ajustando isso ali com aquela igreja. E outra coisa, aquela questão que muitas pessoas, sabe, dormia à noite com você, ia para o trabalho e nunca mais voltava. Abandonava a família. Dizia que te amava, mas no outro dia estava longe. Já partiu, tomou navio lá para Tarsis, né? Não quer mais saber. E o conselho é nunca abandone, Paulo falou, nunca abandone. A partir do momento que você assumir um compromisso, está com um problema, tenta resolver. Nunca abandone. Mas também, se a pessoa te abandonar, não sai correndo atrás. Se é alguma crise assim, pequena, alguma coisa assim, se você pode ajudar a pessoa, ok. Mas se a pessoa, sabe, a ideia do abandono, não é de repente a pessoa está chateada, alguma coisa se irritou, saiu, está em crise, está em depressão, tá. E aí, então muitas vezes nós, né, o marido, a esposa, geralmente é as esposas, né, sai correndo e equilibra a cabeça do homem para que ele, né, o cara está frustrado, está arrebentado. É o que acontece muitas vezes aqui no Japão, né? Você tem ali em Shinomami um monte de pessoas. Se você ver a história da pessoa, a pessoa saiu de casa para proteger até a própria família, por causa de uma vergonha que ele não conseguiu viver. É a honra dele sair de longe. Então, se a pessoa não quer viver, está com a paciência esgotada, né? Quase saiu uma coisa aqui. Está com a paciência esgotada, vai embora, não quer assumir o compromisso, não quer ser homem. Deixa, não resista. Agora, não case de novo, porque não houve o divórcio. O divórcio dá a possibilidade disso acontecer. E aí outro conselho que Paulo deu também é evite o jugo desigual. Sabe o que é jugo? Jugo é aquela canga, aquela madeira que se colocava em 2 bois para puxar o arado. Então, você tinha que ter bois da mesma idade, do mesmo peso, da mesma altura, para que um não forçasse o outro e até machucasse os outros. Então, 2 bois conseguem ter a mesma direção, a mesma velocidade, a mesma força, e aí tudo isso se soma. Agora, Paulo fala assim, se houver jugo desigual, Paulo está usando uma linguagem lá da agricultura, colocar um burrico que tem força e um touro, vai dar problema, vai machucar, não vai ser produtivo. Então, Paulo fala, aquele que tem por pai Satanás, não deve se unir com aquele que tem por pai a Deus, porque os sogros não vão se entender.
Agora, se ao se converter, né, um casal que não conhecia Deus, de repente ouve a mensagem do Evangelho, crer em Cristo, mas o marido não se converte, ou a esposa não se converte, mas se esse esposo aceita ter a esposa crente no lar, beleza. Então não é porque se converteu, ó, marido, pá, 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 pum, chutou embora. Não. Converse, tente buscar harmonia. Ganhe, outros conselhos que Paulo dá, muitas vezes a esposa, nessa hora, com o seu testemunho, com o seu projeto de vida pessoal, de ser mais amorosa, mais compreensiva, mais atenciosa, de repente ela vai ganhar o seu marido para Cristo, mas não é garantia. Então, e os filhos vão ser santificados, isto é, os filhos vão ter uma educação que os protege das tentações do mundo. Não é que eles serão salvos, a palavra santificado aqui é, serão separados do mal do mundo. Então, eles terão uma vida benéfica. Então, se o marido se converter, não é garantia que a esposa vai se converter, por melhor que ele seja, mas não se separe. Agora, se o cônjuge não crente, só por ideia de religiosidade ou aversão a Deus, não, você se converteu, ou você nega a sua fé, senão eu vou me separar, bye, bye. Pode ir. Porque aí a obediência a Deus está acima de qualquer tentativa para manter um compromisso que você já fez. Mas não procure a separação. Então, evitar julgo desigual, e se houver o julgo desigual, há benefícios de procurar ter a harmonia. O marido será santificado, ele será protegido do mal, ele terá satisfação do seu lar, ele entenderá que o melhor, mesmo ele não sendo crente, não será grande do Senhor, ele vai entender que o melhor lugar para ele ter, nunca teria uma esposa ou um esposo tão melhor aí sendo oferecido. Então vale a pena. Agora, se ele não quer aquele jeito, talvez, e em alguns casos acontece, né, marido ou esposa começam a querer ir para lugares onde iam, querer fazer coisas que antes faziam, e aí, pela obediência a Deus, talvez, em algumas situações, o marido ou a esposa vai recusar, e aí o cara, então não quero mais você. Ok. Então, já há a prova de que não há amor, há outras coisas. Então, Paulo trata isso na última mensagem. E aí ficou a questão, que parece, quando Paulo falou tudo isso, que tentou explicar, tentou ajudar aquelas pessoas, deu a entender, nas entrelinhas, que não era bom casar. Apesar de Paulo ter gasto tempo em escrever essas palavras, no final, a conclusão, tanto que judeus e gentios tiveram, é que o celibato, o ficar sozinho, era quase que uma obrigação bíblica, era um mandamento de Paulo. E aí Paulo, então, vai escrever alguns versículos, que a gente vai trabalhar semana que vem, mas vai trabalhar essa ideia dessa escolha. E vai dizer que parece que é um mandamento, parece que Paulo está dando a ideia de que, ó, apesar de os judeus, que o casamento é um dom e o celibato é um dom, que há vantagem no celibato, que há vantagem no casamento, e que parece que deu a entender que o celibato é quase a vontade de Deus para cada um, Paulo fala, deixa eu explicar um pouquinho melhor isso aqui. E esse texto, apesar de falar disso, de casamento, celibato, casamento, tal, ele vai trazer para nós ponderações a respeito de nossas escolhas, em situações que é necessário ter muita sabedoria. Atualmente, nós estamos vivendo momentos bons na humanidade, apesar de muito burburinho aqui e ali, no Brasil, aquelas dificuldades que o Brasil está passando. O Japão é um país, né, tem uma certa estabilidade, tem liberdade, temos proteção, ninguém fica nos atormentando, apurrinhando, você não sai assim, tentando se esconder, você anda de cabeça erguida, você faz seus negócios, você trabalha onde você quer, mas tem países ou tem momentos na história que foram tenebrosos. É só olhar um pouquinho a história, a gente vê pessoas que viviam escondidas
negavam o nome, tendo que usar uma estrela amarela para identificar que eles eram judeus, e eram escorraçados, e qualquer coisa ia para um buraco e metralhavam, ou entravam dentro do caminhão para, tipo, vamos assim fazer uma asepsia em você, e jogava gás, matava, e as pessoas eram derramadas dentro. Então, nós estamos vivendo, assim, nos países que nós conhecemos, no ambiente que nós estamos, nossos parentes conhecidos, um momento bom. Nós nos preocupamos muitas vezes quando estamos passando na rua e vemos lá aqueles números em vermelho, a gasolina, 174, 168. Opa, nos preocupamos. Aumentou o preço daqui, aumentou o preço. Nos preocupamos. Mas no nível daquela época, nós estamos longe. Então, o conselho de Paulo aqui é momentos que, assim, situações estão desesperadoras, terríveis, ou promete estar. No caso de Paulo, por ser um homem muito ligado a Deus, tem uma sensibilidade como a humanidade caminha, é um cara que tem as antenas muito ligadas. Ele percebe, enquanto as pessoas, legal, vai ser assim, fala, isso aí não vai cheirar bem. Daqui a pouco vai acontecer algum problema. O servo de Deus, ele tem essa sensibilidade. Ontem nós falamos, estava estudando Jonas, Jonas, ele tinha essa sensibilidade, quando ele resolve desobedecer a Deus, ele perde toda a sensibilidade. Os marinheiros estão lá quase sendo destruídos, jogando cargas no mar. Aonde estava o cara? Dormindo, confortável. Então, algumas vezes, nós estamos em berço esplêndido, deitado em berço esplêndido, mas o crente tem um faro, tem antena, o negócio aí está perigoso. Ou, de repente, pessoas assim se devotam, se entregam de corpo, alma a algumas coisas. Isso aí vai dar certo, agora eu vou ficar rico, agora eu vou me divertir, agora eu vou ter minha vida. E aquilo muda dos pés à cabeça. Vocês passaram aqui, no Brasil não foi tanto, porque a gente sempre está no perrengue lá. Mas muitos aqui, acho que foi 89, Kobayashi, que teve aquela... estourou a bolha. 88? 2008, né? Acho que. Não, foi antes. Aquela estouro da bolha econômica dos Estados Unidos, que afetou aqui, que muita gente voltou para 2008, né? Aí teve o tsunami lá de Fukushima. Todo mundo vivendo a vida tranquila, de repente acontece aquilo lá, dá o desespero. Então, nós agora estamos tranquilos, mas pode acontecer qualquer coisa. Então, o que Paulo vai, através dessa linguagem de casamento, de envolvimento ainda, que são decisões, as decisões mais importantes da sua vida. Tem uma decisão que é a mais importante, é quem eu vou servir como Deus. Quem eu vou servir? A mãe de Jesus? Os deuses aí de Nara? Ou não existe? Oi? O menininho da tábua. Então, a primeira decisão crucial que tem a ver com a minha eternidade, e eu tenho que tomar ela, é quem será o meu Deus? Eu mesmo? Ou o Deus Criador dos céus e da terra? Segunda divisão é quem vai servir a esse Deus comigo? Porque algumas vezes a pessoa toma a decisão de servir a Deus com todo o coração. Aí ele arruma uma pessoa que leva ele de volta, que todo dia está atrapalhando, atormentando, e a pessoa não consegue servir a Deus. Então, para o jovem, essas são decisões importantes da vida. Depois é que vem qual será a minha profissão, que a profissão você pode mudar, alterar, não está gostando daqui, qual será o trabalho. Muitas vezes você estuda para uma profissão, de repente você quer mudar, você muda facilmente, não tem erro nenhum. Mas quem será o seu Deus e com quem você vai servir a esse Deus, ela é crucial. E pode não ter volta. E aí Paulo vai falar nesse versículo 25 a 40 do capítulo 7, ele fala assim, o cristão maduro, aquele experimentado, aquele que é sábio, aquele que depende de Deus, toma decisões difíceis e sábias diante de circunstâncias desfavoráveis. Algumas vezes vivemos uma vida tão bonita, tranquila, reta, plana, sabe, muito bom, mas de repente acontece um problema, a gente não sabe como sair daquilo.
A gente acaba tendo cada decisões assim malucas e a gente fica desesperado, ou algumas vezes até tomamos uma providência para até destruir a própria vida, porque aquilo nos pegou de surpresa. Agora, como que vai ser minha vida? Então, Paulo fala que circunstâncias desfavoráveis, elas podem acontecer. Nós devemos orar para que não aconteça. Mas circunstâncias que nos desagradam, ou que são contra, ou que vêm mudar, ou que vêm exercer uma pressão, uma ameaça, causando medo, é aquilo que aconteceu com aquele navio lá de Jonas, né? Quanta coisa ali deixou os caras apavorados. Vão perder a vida, estão perdendo a carga, estão perdendo o lucro, estão tendo prejuízo, não vamos ter mais emprego, podemos morrer aqui. Situações, eles não planejaram, eles não sabiam, porque a tempestade foi mandada por Deus ali no livro de Jonas. E eles queriam saber por causa do que está acontecendo. Vão tentar descobrir o porquê esse mal aconteceu. Se a gente descobrir, quem sabe a gente pode resolver. E aí tem todo o processo lá, vale a pena ler lá. Circunstâncias desfavoráveis acontecem na nossa vida. E aí nós precisamos tomar providência. Nós descobrimos lá também que o medo pode deixar você, né, tem pessoas que veem de circunstâncias favoráveis, o cara gruda na parede e fica paralisado. E não sabe o que fazer. Está nervoso demais. Tem outros, então, já sai que nem o cavalo, a mula. Tem um provérbio que fala, não sejais nem como o cavalo, nem como a mula. Desculpa, eu baguncei ali a ideia. O provérbio fala, não sejais nem como o cavalo, nem como a mula. O cavalo, se ele escuta qualquer barulhinho, ele desembesta. Se tiver algum perto dele, viu ele desembestando, vai atrás dele. Por nada, aquele tamanhão, aquele gigante lá, sai correndo e não para. E até que alguém pergunta um para o outro, fala, por que nós estamos correndo? Não sei. Aí ele começou a correr, eu achei que ele estava apavorado, fui atrás. E todo mundo vai ficando apavorado. Já a mula, quando ela está assustada, o que ela faz? Ela crava as duas patas na frente, se puxa, ela arrasta a pata, ela trava, paralisa. Então, circunstâncias desfavoráveis vão acontecer na nossa vida. E tem hora que a gente não pode grudar na parede, e tem hora que a gente não pode desembestar. E aí, no processo de caminhar com Deus, nós temos que nos apropriar, beber, comer, tudo aquilo que é sabedoria e princípio, para quando as circunstâncias desfavoráveis vier, a gente possa agir corretamente. E Paulo, tratando dessa questão de casar, não casar, ser solteiro, não solteiro, ele vai mostrar princípios para nós, conselhos do Espírito Santo, conselhos que ele elaborou por causa da intimidade que ele tinha com Jesus Cristo, para nós tomarmos decisões corretas em momentos de circunstâncias desfavoráveis. Vamos ver? Primeiro, ele está falando do celibato, porque o pessoal estava achando que Paulo defendia radicalmente não casar. Então Paulo começa falando desse assunto. Olha, não casar é a melhor escolha para solteiras. Vamos entender, vocês vão ver nesse texto aí. Paulo está falando num momento de circunstâncias desfavoráveis, não no momento de uma vida de bonança, tranquilo. São momentos que assim exigem muito de cada um, muito empenho, dedicação, preocupação, planejamento, decisões cruciais que estão acima de qualquer coisa, porque envolve outras pessoas. Então, nesse momento de circunstâncias desfavoráveis, Paulo fala, não casar para as moças, para as solteiras, é a melhor opção. Olha o que ele fala aqui. Quanto à pergunta, isso é, os membros de Corinto fizeram pergunta para Paulo, é melhor ficar solteiro ou casado? Ele resolveu lá, olha, casar é um dom, não casar é um dom. Mas, agora Paulo vai abordar esse assunto em situações especiais. E nessas situações especiais, Paulo vai falar, é melhor as solteiras não casarem. Olha só o que ele fala. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento. Isso aqui não envolve mandamento, são princípios, são dicas, são conselhos de alguém que conhece a mente do Senhor e conhece a natureza humana e conhece o percurso da humanidade. Não é alguém ajuizado, uma pessoa que facilmente se seduz por qualquer oportunidade.
Não, Paulo é um cara experimentado, ele entendia muito do coração do homem, do coração da humanidade, das coisas que acontecem na nossa vida. Então ele fala, sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, isto é, no favor de Deus para mim, de Deus, em vez de dar uma surra em mim, Ele teve misericórdia de mim. E Ele me fez aprender. Isto é, Paulo vai falar que ele tem um conselho, ele tem um conhecimento, não porque o cara é bom, o cara é um coach, um cara estudado. Ele fala, Deus na sua misericórdia me capacitou para mim falar o que eu vou falar. Ele fala, em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria que vocês podem confiar. Paulo sabia que os coríntios eram muito orgulhosos, cheios de si, nós entendemos da vida. Paulo fala assim, olha, eu entendo disso daqui, mas aqui não vem de mim. Isso aqui foi esse tempo que eu tive com Jesus que eu captei a mente dele. É isso que acontece entre nós muitas vezes. Quando a gente tem uma necessidade, a gente procura pessoas experimentadas na Bíblia, mas não porque elas são mais sábios, inteligentes, são capazes, estudadas, não, porque elas amam a Deus. Então você sabe que ela, se dedica a Deus, ela leva a sério a Deus, leva a sério a palavra dele. Então você quer ter uma resposta de Deus, não porque ela vai falar, vai entrar em órbita lá, vai ter um auê ali com Deus, vai rodar a baiana ali, para aí ela vai captar. Não, é o viver dela, o conhecimento bíblico, como ela leva a sério a Deus, então ela passa a ter conselhos confiáveis. Você pode confiar nas palavras das pessoas, no conselho dessas pessoas, quando você quer levar a sério a Deus também. Porque se a pessoa não leva a sério a Deus, ela vai procurar alguém que dê um conselho que agrade ela, ou que autoriza ela a fazer tal ação. Então Paulo fala, na misericórdia de Deus, porém o Senhor me deu sabedoria confiável, e eu a compartilharei. Eu vou dar para você esse conselho que está na minha mente, no teu coração, porque eu confio que a forma com que eu penso é como se o Senhor falasse isso para vocês. Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Estão entendendo o que eu estou falando? E os coríntios perguntando, e as moças solteiras? Os pais devem deixar elas casarem? Porque será que devem casar ou é melhor permanecer solteiro? Os judeus falavam que tinham que casar. E aí Paulo fala, pelo conhecimento que eu tenho do Senhor, diante das dificuldades que está aos nossos dias, da pressão que está aos nossos dias, dos perigos que estão aos nossos dias, isto é, guerras estão se levantando entre os países, perseguições contra os cristãos estão se levantando. Qualquer pessoa que se deu testemunho, eu creio em Cristo, Criador dos céus e da terra, que ressuscitou, pode ser presa. Muitos de nossos irmãos estão sendo presos, estão sendo mortos, estão sendo esfaqueados, estão sendo colocados em fogueira. Então, essas as dificuldades do tempo que Paulo está falando. Dentro dessas dificuldades que nós estamos passando, creio que é melhor que permaneçam como estão. É por causa disso que Paulo vai falar que talvez é melhor as moças ficarem solteiras. Paulo está falando, não casa não. Você vai ser a garotona. Um monte de homens vai estar aos seus pés. Aproveita. Depois, assim que você aproveitou, curtiu a vida, então aí você pensa em casar. Não é isso que Paulo está falando. Agora, por que nesses momentos de dificuldades do nosso tempo, da nossa época que Paulo está falando, é melhor a mulher, no caso das moças ali, ficarem solteiras? Vamos ver o que ele fala. Qual que é a razão? Paulo fala assim, se você já tem esposa, não procure se separar. Já está casado? Então, Paulo já chega antes, porque o cara está falando, as dificuldades do nosso tempo, então é melhor ficar solteiro. Esposa, tchau. Não, se você está casado, não mude a situação, não se separe. Se não tem esposa, não procure se casar. Está tranquilo? Se, contudo, vier a se casar, não é pecado. Se nessa circunstância difícil você ainda quer casar, não é pecado, case. E se uma moça se casar, também não é pecado.
No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades. Não é porque o casamento é complicado, não, é as circunstâncias. Perda de emprego, perda de sustento de família. A guerra vem, tira o marido, vai para a guerra, a esposa fica sozinha. São esses tempos difíceis que, né, como que você vai ficar com a sua cabeça lá na batalha, sabendo que talvez a sua esposa está sendo morta, sem sustento, sendo estrupada? Ou como que a esposa vai ficar sabendo que o marido está lá no fronte, na batalha? É um sofrimento que a gente, em alguns momentos, não devemos buscar. Mas se estamos dentro de alguma situação, e aí o tempo difícil veio, aí é que você vai lutar com todas as forças. Então ele fala, no entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades. E minha intenção ao dar esse conselho para vocês é poupá-los disso. A ideia é, aquele que busca sarna para se coçar. Algumas vezes tem pessoas que parece que gostam de se meter em encrenca, de arrumar problemas para si mesmo. Paulo fala assim, eu quero dar alguns conselhos, Senhor. Olha, você casar não é pecado, você não casar não é pecado, mas essas direções que eu estou dando aqui, diante dos tempos difíceis, é para que você vise poupar sofrimento. Não é para você buscar viver numa situação em que aí vai ser mais curtição. Não é para você buscar uma situação em que aí você não vai crescer na sua vida. Que o casamento traz muito crescimento para nós. Deixa um legado, deixa filhos. São bênçãos do Senhor. Numa situação normal, a gente tem que ver qual que é o dom que a gente recebeu de Deus, ficar sozinho ou casar. Mas numa situação de tempos difíceis, talvez o que Paulo vai falar daqui a pouco, talvez a gente tenha que adiar. É a mesma coisa, o jovem passou na universidade, ele vai para a faculdade. Vamos casar? Vamos. Aí a esposa fica numa cidade, ele vai morar 400 quilômetros longe. Legal, né? Ilógico. Vamos ver o que Paulo... Então, a razão é as circunstâncias desfavoráveis. Paulo vai dar uma ideia aqui, agora, que é muito útil para todas as áreas da nossa vida. Olha o que ele fala. Ele fala que o esquema atual é fugaz. A palavra em grego é a palavra esquema. Esquema é o sistema, é a vida que nós estamos vivendo agora. Então, como funciona o comércio, como funcionam os bancos, como funciona a sociedade, como funciona o governo, como funciona a economia, como funciona a política. É esse meio ambiente que nós estamos vivendo e convivendo. Como que as pessoas pensam, como que existem as religiões. Paulo fala que o esquema, esse esquema que a gente está inserido, que a gente vestiu a camisa para viver ele, é fugaz. O que é fugaz? Até a própria palavra, se você falar ela, parece que ela representa. Fugaz. É aquela ideia de você girar o botão, acender o fogo. A ideia é rápido. E na hora que se apaga, o fogo, né, se fosse fogão a lenha, demorava a apagar. Mesmo que você coloque a água ali, fica quente. Agora, o fogão a gás, você vira o botão, cadê o fogo? Foi embora. Então, o grande perigo nosso é que nós achamos que esse sistema, esse esquema, essas coisas que nós vivemos, elas duram para sempre ou se prolongam por muito tempo. Há uma possibilidade. Se a gente consegue manter um emprego por muito tempo, se a gente consegue viver 2 anos sem ficar doente, sem ter nenhuma crise, nada, isso é graça, é bênção de Deus. Porque o normal é ser tudo como se fosse bolha de sabão. Salomão abordou isso. No mundo tudo é vaidade. É como bolha de sabão, tem aquele brilho, nos atrai, quando você vai pegar, cadê, onde foi? Isso é o nosso esquema, isso nos atrai, nos dá esperança, nos dá ânimo, nos dá engajamento, dá aquele pique, mas de repente passa.
E cada vez mecanismos estão sendo colocados na nossa vida, nós entramos em mecanismos cada vez mais acelerados. Não sei se vocês estão acompanhando, mas ontem a gente conversou um pouquinho isso, mas surgiu no Brasil, e nos outros países também, mas surgiu no Brasil um esquema das bets, né, sites de apostas. E aí pessoas se envolveram, apostaram, vivem apostando, influencers assim, organizando essas apostas, e aí até outros influencers estimulando, divulgando para as pessoas fazerem. E agora tem uma quebra de uma lá e todas as bets estão sendo assim, questionadas. E aí um grande influencer no Brasil, acho que o cara que tinha, agora não sei, mas ele deu uma queda grande, que tinha mais assim pessoas engajadas com ele está falando que ele está arrependido de ter assim influenciado pessoas e divulgado esse esquema e assim ser garoto de propaganda desse esquema, agora que ele está percebendo que tem quase 7 milhões de pessoas que estão endividadas ou afundadas na vida por causa desse esquema que ele divulgou. Ele está arrependidinho. Então, olha só o que Paulo fala. Irmãos, isso é o que eu quero dizer. Percebe o que eu estou querendo dizer? O que ele veio falando agora, mas ele fala... O que eu quero dizer é o seguinte, o tempo que resta é muito curto. Nós muitas vezes pensamos que nascemos para ser semente, para vivermos a vida toda aqui, nada vai acontecer. A gente nem esquece do passado, que a gente nasceu, né? Está que nem o Gael aí, vai crescendo, vai se jovem. Então, a gente acha que a vida presente é o que sempre fomos e sempre seremos. Parece que não vai acontecer nada. Mas, daqui a pouco, a gente começa a levantar de madrugada para ir no banheiro. Daqui a pouco, a gente, no começo, a gente fala, eu fui em tal loja, comprei isso, comprei aquilo. Chega um momento, eu fui em tal médico, um geriatra. O assunto muda. Porque o esquema é fugaz. Nós não estamos aqui para a semente. E a coisa mais triste é quando aquilo que é o normal, né? Nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, depois ter netos, e vai chegando na vida, de repente vai se despedindo da vida. Mas tem algumas vezes que você começa a vida, de repente ela é interrompida. Olha o que Paulo fala. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Espera aí, que conselho estranho é esse? Rosana. Quem? Dá o aviso para Ana lá. O que ele está querendo dizer aqui? É que em todo relacionamento a gente tem afeições. A gente vive, a gente deposita toda... Ele fala assim, olha, pode ser que você perca a sua esposa. Então, e algumas pessoas quando perdem pai, mãe, ficam 10 anos ali deprimidos, param, desistem da vida por causa das perdas. E Paulo fala, o que Paulo está dizendo aqui não é viver descumprindo o compromisso com a sua esposa, mas viver com a ideia, na situação que eles estavam lá, com a ideia de que a qualquer momento eu posso perder. Eu tenho que começar a ser forte com as perdas. Aqueles que choram, que se alegram, ou que compram coisas, quer dizer, aqueles que choram, aqueles que se alegram, ou aqueles que compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza. Não dá tempo. Vem a tristeza, você chora, mas ao mesmo tempo que você está chorando, você está pegando um filho pela mão, pega o que dá para pegar aí, vão embora, vão fugir. Então não dá tempo, essa vida está tão complicada. Nos momentos que Paulo estava falando lá, que eles estavam vivendo, a vida estava tão complicada que não dá tempo nem de se alegrar com aquilo que você compra, curtir, dar um passeio, não dá. Ou se vem uma tristeza, se um filho morreu, não dá tempo muitas vezes de enterrar, pega os outros, sai correndo. É isso que Paulo está falando.
Então, nesses momentos de situações desfavoráveis, nem dá tempo de chorar, de se alegrar, de curtir. A gente tem que tomar decisões complicadas na hora. O que ele fala aqui, ó, aqueles que choram, que se alegram, que compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, ou à alegria, ou aos bens. A situação está desfavorável, mas ainda não chegou. Está lá em Tóquio. E aí você compra, tinha um consórcio, saiu o carro para você. Ah, que legal, que vida legal. Que Paulo fala que tem momentos que não dá nem tempo da gente curtir, se apegar, viver aquilo ali, namorar, sabe, passar paninho todo dia. Não dá, você tem que ter outras atividades. Então a ideia aqui é que quando tem situações desfavoráveis, a gente tem que ter uma boa sabedoria para ver se vai comprar ou não. Por exemplo, eu com a Rosana, a gente decidiu, há uns meses atrás, ir para o Brasil, a gente parou de olhar a loja. Por quê? Não dá para levar as coisas para o Brasil. Agora é se desfazer das coisas. Agora é encaixotar. Então, a sua cabeça muda quando você está em uma outra condição de vida. Eu olho o Daiso, vejo tanta coisa bonita lá, mas para que comprar? É comprar, usar 1, 2 meses lá e jogar fora. Alguns dias e jogar fora. Então, Paulo fala, olha, nessas situações não devemos nos entregar totalmente. A ideia aqui, a chave é totalmente a tristeza. Não é errado ficar triste, não é errado se alegrar, não é errado curtir os bens, mas totalmente. Ele fala no versículo 31, aqueles que usam as coisas desse mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, esse esquema, como o conhecemos, logo passará. Curtir, usar, aproveitar, não tem problema nenhum. A Rosana gosta muito do carrinho dela. Ela fala, se tivesse um carrinho igual esse no Brasil. Mas ela sabe que essa semana ela não vai ter mais esse carro. Aí ela está aproveitando o carro? Está aproveitando. E aproveitando com zelo. Ela não está assim, saindo para arrebentar com o carro, já que não vai ter mais. Ela está aproveitando com zelo. Cuidando bem do carro. Mas ela sabe que, nem sei quando, mas essa semana, em algum dia da semana, a chave terá que passar para a mão de outra pessoa. E ela vai ver outra pessoa usando esse carro. Então é isso que Paulo está falando. É você agir já como se todas as coisas que você possuiu já não tem mais. E uma das coisas que aconteciam naquela época de Paulo é os invasores tomavam tudo, tomavam a sua família, tomavam os seus bens, e se você sobrevivesse, já era uma graça de Deus. Então, Paulo, o que Paulo falou aqui no versículo 28? A intenção dele, o que é? Poupar. É algo que a gente tem que trabalhar na nossa mente, para que o nosso coração não sofra. Puxa, eu trabalhei tantos anos, coloquei o dinheiro na minha poupança, agora para ter isso daí, e agora? Oh vida, oh dor. Não, segue em frente, salve a sua vida, corre embora, salve quem puder. E Paulo fala que esse esquema desse mundo é tão fugaz, ele passa. Bitcoins. O que mais que vocês que são da área, que são coisas perigosas que de repente a pessoa deposita confiança, o coração, a esperança, de repente sacrificou a vida toda e de repente a época da bolha, né? Esquema de pirâmide. Tem as enganações também. Mas tem coisas que não são enganações. Mas uma mudança no mundo muda tudo. Tem as enganações e tem coisas que são lícitas, boas, mas que desaparece. Eu me lembro quando era criança, eu não falo quando era baixinho, mas na rua, acho que Alves Machado devia estar, não sei, das Patrícias aí também, mas Silvio estava falando uma coisa ontem, que acho que é bem isso daí. A gente tinha nas ruas, tinha a mercearia do seu Lázaro e Filhos.
que lá estava 30 anos. Passava de geração, ou muitas vezes até netos, passava de geração para geração. Hoje, a gente vê uma hora um estabelecimento, numa cidade, você volta daqui 2, 3 anos, é outra coisa. O que ontem nós estávamos falando que antes era e agora não era mais, Rosana? Hã? O Mosburger. Mas tinha academia também, que era do... A Rosana ontem falou, qual que era? No lado de Botucatu. Quando a gente saímos de lá, a gente ia eu ia na academia, numa academia lá, que era de um colega meu que estudou comigo. Aí eu falei, Rosana, quando a gente chegar lá, a gente vai lá. Não tem mais. Como? Não tem. Então, Paulo fala aqui, o conselho, que aqueles que usam as coisas desse mundo, cuidado, não devem se apegar a elas, pois este mundo, esquema, como o conhecemos, logo passará. Ou o próprio mundo vai se destruir, ou, quando Cristo voltar, vai mudar. Versículo 32. Então, o que Paulo fala? Para nós sermos desapegados, para dedicarmos ao serviço do Senhor. Ele fala assim, quero que estejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Se Cristo está voltando ou as pressões vão acontecer, pessoas vão perder a vida. E quando Cristo voltar, aquele que não crê nele não vai ser salvo. Então, a grande obra que Deus está fazendo no mundo, o que é? Proclamar a salvação para que pessoas possam viver eternamente, sejam salvos. Então, aquele que não é casado, ele está desapegado. E ele tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Não é para fazer o que bem tem da sua cabeça e do seu coração. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades nesse mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. É uma coisa assustadora. Porque antes de cumprir atividades até dentro da igreja, a responsabilidade do caso do marido é com a família. Família é prioridade. A igreja, muitas vezes, é muito gostoso, é muito divertido, ter muitos relacionamentos é muito bom, mas eu não posso dividir na mesma porcentagem com a minha família. A dica aí é engajar a família junto comigo. Estar junto comigo, para nós, como famílias, nos divertirmos. Agora, se a família está muito dividida, vai ser um problema. Aí eu tenho que dar um break, talvez, nas minhas responsabilidades com o Senhor, para cumprir o meu chamado primordial, que é cuidar da minha família. É uma dor de cabeça isso. E Paulo fala, então, se não está casado, nesses tempos difíceis, legal, se empenhe. Se está casado, preste atenção. Não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder as almas que estão às suas responsabilidades. Aí, além de desapegados para dedicar-se, ele fala desapegados, não desempregadas, tá? Desapegadas para dedicar-se. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou, pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Na história desses 2 últimos anos, nós temos homens assim, com nomes, que a história se lembra de como eles se dedicaram ao Senhor. Mas sabe quem mais trabalhou para o Senhor em toda essa história? Foram as mulheres. Tanto ali junto com Cristo, junto com Paulo, foram mulheres que deram suporte, que entregaram a sua vida, dedicaram, para que esses homens pudessem realizar a sua obra. E elas realizaram muito, muito mais coisa. A quantidade de viúvas, de mulheres solteiras que acompanharam os apóstolos para dar para eles condições. Paulo fala, sem elas ao nosso lugar e sustentando a gente, nós não conseguimos fazer. Isso acontece na igreja. A quantidade de mulheres que ajudam, que dão suporte, que socorrem, que criam momentos, criam condições para que a igreja curta e viva a harmonia de comunhão. Ele fala aqui, da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e alma. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades, aqui na terra, e em como agradar seu marido. Digo isso para o seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que faça aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações.
infelizmente, tem pastores e tem igrejas que abusam das irmãs. Causa um peso tão grande que a irmã tem que estar quase 24 horas por dia servindo ali dentro da igreja. E aí o marido chega a um ponto e fala, esposa, né? Tem algum marido que fala assim, oi, tudo bem, prazer, qual é o seu nome? Não vê, e o marido que tem que correr atrás de todas as coisas. Vai chegar uma hora que... Então tem igrejas que abusam, tem pastores que abusam de irmãs, colocando elas para fazer tudo na igreja ali, e elas têm, porque é o chamado delas. Temos que ter cuidado com isso. E aí Paulo fala, façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Então, se está solteira, tranquilo, você pode viajar. Eu tenho umas irmãs, amigas que trabalharam no seminário, que eram solteiras e tinham o dom do celibato. Dá uma inveja. Elas iam para lá e para cá com aquela malinha, só aquela malinha. Recebiam um convite, não, vou sim, amanhã, semana que vem eu posso ir. Elas estavam disponíveis, não tinham distrações, se concentravam naquilo que faziam. Aí Paulo vai dar um passo além. Paulo vai falar que as escolhas que nós temos que ter na vida, em primeiro lugar, é entre o mal e o bem. Você tem dificuldade para tomar decisões entre o mal, aquilo que é errado, entre aquilo que é bem ou certo? Muitos de nós temos dificuldades. Ou procuramos fazer o que é errado, ou fazemos o que é errado, ou de repente somos tão tentados que não resistimos e fazemos o que é mal, o que é errado. Como crentes, isso é uma vergonha muito grande. Porque é o pecado dominando a nossa vida. E nós nem pensamos se aquilo vai ferir, se vai prejudicar, se vai desonrar o nome de Cristo. Então, nós como crentes, ter dificuldade para decidir entre o mal e o que é certo, aquilo que é bom, é um negócio muito sério. É um nível de capacidade de escolher muito baixo. Que muitas vezes, já crianças pequenas, entre Gael, o Abelito ali e tal, eles já começam a desenvolver, já começam a tomar decisões de que certas coisas é errado. Primeiro, porque eles sabem que quando fizerem aquilo que é errado, alguma coisa vai acontecer. A mãe vai ficar furiosa, a mãe vai repreender, o bumbum vai aquecer, vai doer. Então ele fala, não quero passar por isso. Então ele prefere, mesmo sem juízo moral, ele prefere tomar uma decisão que não seja prejudicial para ele. Ele não quer ver aquela voz gritando da mãe, ele não quer ver o bumbum doendo. Talvez já o Noah já está aprendendo isso. Porque o coração dele é pecador. Então, o nível mais baixo de sabedoria é essa capacidade de escolher o errado, o mal e o bom. Mas aí você consegue passar isso. Já consigo não escolher mais o mal. Daí você vai escolher entre o bom e o melhor. Aí já complica. E daí, você pode correr até mais dificuldades ainda, que a gente vai ver no próximo slide. Mas aqui, agora, é como escolher entre o bom e o melhor, evitando o mal. Olha o que Paulo fala. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada, está avançando os sinais, e que seus impulsos vão além de sua sorte, o cara não consegue, né? Que se case com ela, mesmo em situações difíceis. Então é melhor não cometer o mal. Casar não é errado. E Paulo fala, que se case com ela, como é desejo dele. Isso não é pecado. Então aqui, ele está escolhendo não fazer o mal e fazendo o bom em circunstâncias desfavoráveis. Então o cara não aguenta mais. Se a noiva liga para ele, o cara começa, né? Se vão sair, está dentro do carro, o cara não aguenta mais. Está tão... Tá suando, né, energia ali. Paulo falou, que casem, como é desejo dele. Não é pecado.
Mas, se tiver assumido um compromisso firme, um compromisso, ó, vamos casar, você é minha noiva, e não houver urgência, não houver necessidade de acelerar o processo, que o cara está tranquilo ali, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Se é tranquilo, tem pessoas que gerenciam bem, conseguem se beijar como solteiros e não ficam procurando, se preservam, não estimulam a si próprios, não vão atrás de coisas que são estimulantes, né, que atiçam aquilo que... porque estão na condição de não casados. Então, se o cara tem um compromisso firme com a moça, se comprometeu com ela, e aí pode esperar, de repente, terminar um curso ou terminar um emprego que está longe ali, mas assumir um compromisso, ele consegue ser fiel a ela como noiva. Então, não se casando, legal, faz bem. E que não se casa, faz ainda melhor. Mas se ele aguenta, se ele consegue controlar a sua paixão, bom testemunho. Isso acontece com muitos jovens que eu já conheci. Que, primeiro, não decidiram namorar por muito tempo e viveram uma vida piedosa. Depois, quando assumiram, começaram a gostar de tal pessoa, tiveram um processo longo de amizade, de conhecimento mútuo, de conversas, principalmente com os pais, e depois determinaram uma data ainda para iniciar o namoro. E aí estipularam uma data para casamento. Vocês vão ficar assustados com as regras, orientações aqui da Igreja Grace. Aqui, se um rapaz estiver assim interessado numa moça, ele não deve falar com ela. Ele deve conversar com algum conselheiro da igreja. Aí a moça está interessada no rapaz, deve conversar com um dos conselheiros. Aí os pastores vão ajudar esse rapaz ou a moça a olhar, assim, olhar quem é a pessoa, se encaixa, se é alguma coisa que vai contribuir para a vida deles, para os filhos, para o ministério, e vão ali ajudar eles a ponderar isso. E aí, quando chegar, e oração, quando chegar, conversa com os pais, daí então, olha, então, vocês têm interesse um no outro? Ok, então eles revelam isso para o rapaz, para a moça. Se houver interesse, então, aí eles começam a se conhecer, e nesse processo de se conhecer, já no início, já estipulam para 1 ou 2 meses o casamento. Então, eles não namoram, eles ficam noivos, e aí já casam. Pergunta como estão esses casais da igreja. Pergunta. Teve uma das moças, uma das melhores aqui da igreja Grace, que ela estava interessada no rapaz, o rapaz está interessado, fizeram esse processo, e a igreja chegou para ela, não é bom você casar com ele. Ela sofreu. Pergunta se ela se arrependeu desse processo. Os líderes sofreram junto com ela. Mas ela está feliz da vida. E não casou até hoje. Já tem uma certa idade. Mas ela curte. É um processo que eu fico meio incomodado. Nossa, né, exagerado demais. Mas essa igreja escolheu desse jeito e só desfruta de bênçãos. Eles colocaram os princípios de Paulo na vida deles, né? E Paulo fala no versículo 38, portanto, quem se casa com a sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor, por causa da circunstância. Paulo não é totalmente a favor do celibato e contra o casamento. Ele fala que as duas coisas é dom de Deus, mas em tempos de tribulação, de dificuldades, situações adversas, nós temos que agir com o cérebro, não somente com o coração, ou não somente com os hormônios, que são mais perigosos ainda. Versículo 39, Paulo fala assim, se você já conseguiu, já está não escolhendo o mal, só escolhendo o bom, você pode buscar o que é melhor. Mas tem algo que é melhor que o melhor, é o excelente. E entre escolher o bom, o melhor e o excelente, difícil demais. Porque você vai escolher uma das 3 coisas e o Espírito Santo não vai acusar, não vai pesar o seu coração. Você vai sentir a alegria de Deus, você vai sentir suave, não vai ver culpa. Mas aí a gente tem que ter querer um pouco mais, sair da mediocridade.
A mediocridade é você subir uma montanha e ir lá para o Monte Fuji. Não, vou subir o Monte Fuji, eu quero subir, eu quero ter essa marca na minha vida. E aí você chega até a metade, você fala, tá bom aqui. A pessoa foi medíocre. Tinha um alvo para si, mas se contentou com a média. Nós, como cristãos, não podemos, tem muita coisa preparada para nós, tem tanta alegria de Deus para a gente desfrutar. Então, nessa hora aqui, Paulo está falando a respeito disso. Se você já venceu, já passou por essa fase de ter dificuldade em escolher o mal, e agora você consegue escolher o bom, então, avalia sempre o bom e o melhor. E se puder avaliar o excelente e buscar a excelência, melhor ainda, ou excelente ainda, né? Veja o que Paulo fala no versículo 39. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. É a aliança. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser. É a regra normal. Morreu, ela está viúva e pode se casar. Desde que seja um irmão no Senhor. Aqui já evitando o jogo desigual. Então, estava casada, ficou viúva, ficou livre, quer casar novamente, quer uma segunda oportunidade, ou sabe aquela pessoa que quer? Então, agora busque alguém que seja o Senhor. Pode ser que foi no Senhor, ou pode ser que não foi no Senhor, mas agora quer casar? Então, talvez no primeiro casamento você não era, a pessoa não era crente, então ela teve um tempo, então agora case-se no Senhor. Casar no Senhor é que as duas pessoas sejam salvas em Cristo. Versículo 40. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito Santo. Então, a esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser. O excelente é, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse. Por quê? Era terrível ficar com viúva. Então, Paulo fala, não é? Paulo não está querendo o bem dessa mulher? Em circunstâncias desfavoráveis. Abraçar outros compromissos que tragam muita responsabilidade não é excelente. É mais dificuldade. O que Paulo falou hoje? Falou de casamento, solteiro, solteira, no caso de viúva aqui. Mas a ideia desse texto aqui é que nós, como cristãos maduros, né? Olha o texto, a frase, o cristão maduro toma decisões difíceis e sábias diante de circunstâncias desfavoráveis. Talvez o conselho de Paulo não se aplique a nós hoje, na nossa circunstância, mas talvez algum momento vai chegar, ou para todos nós ao mesmo tempo, ou vai chegar talvez de forma individual. E nessa hora, abandone o mal e veja aquilo que é bom, que não é pecado, ou talvez aquilo que é melhor, que não é pecado, ou talvez aquilo que é excelente. Então, percebe? Não é a dificuldade de Paulo, o coração de Paulo aqui, ele queria poupar aqueles irmãos. Então, muitas vezes, quando a gente vai para as Escrituras, pode ser que a gente encontre alguma coisa. Não, mas não está certo. Hein? Paulo fala, isso aí são conselhos. O que eu quero é que vocês tenham sabedoria, avaliem como vocês mesmos são, para, de repente, vocês não buscarem sofrimento. Porque a vida, talvez, eu não consigo ficar solteira. Vou casar. A tragédia, não sei se vocês viram, um casalzinho, casaram, foram para um hotel, estão atravessando a rua, um Porsche em alta velocidade matou o rapaz. A nossa vida é fugaz. Então, nós podemos fazer planos, investir nesses planos, mas devemos estar preparados para que esses planos não aconteçam. Quantas pessoas, 65, tomaram um avião, cada um com um projeto, de repente o gelo, um pouco de gelo no sistema da asa, fez aquele navio cair,
E todos aqueles sonhos, aqueles projetos, quanta gente sofreu. Devemos gostar, buscar, mas nunca nos apegar. Deixar o nosso coração livre. E quando formos assumir algum compromisso que envolve o nosso todo, uma dedicação total, nós temos que pensar muito bem. Não é ter medo de assumir compromisso, devemos pensar. Eu estou preparado para me dedicar 100%, de dar o máximo que eu posso? Se eu não estou, então toma cuidado. Qual o objetivo? É poupar. Não dinheiro na conta do banco, é poupar sofrimento, angústia, sabe, que você possa fugir, né? Nas guerras que tivemos no mundo, famílias tipo a Letônia, tinha famílias de crentes lá que tinham fazendas, tinham animais, estavam bem-sucedidos. De repente, começou a ver na igreja, alguns irmãos começaram a falar: irmãos, eu estou tendo no coração assim, que parece que é Deus que está falando para a gente sair do nosso país. Estava lá Hitler, lá com os burburinhos lá tal, mas estava longe, não tinha informação chegando tanto neles. Mas aí um irmão, não sei lá, alguma coisa está me incomodando, parece que a gente deve sair daqui, da nossa pátria, ir para algum lugar desconhecido. No outro dia, alguns, irmão, eu tive um sonho, estou sentindo a mesma coisa e tal. E aí eles começaram a orar e parece que havia um sentimento meio comum entre eles. E eles eram de obedecer a Deus, assim, e com muita dificuldade, com oração, com choro, fizeram a mala, deixaram tudo para trás, pegaram o navio, foram para o Brasil, buscaram lá a região de Tupã, de Americana ali, e aí o país foi invadido. Os que ficaram, a maior parte morreu, as propriedades, os bens foram tomados. Quer dizer, Deus, na sua misericórdia, na sua graça, os levou a tomar uma decisão que podia, não era uma decisão, humanamente falando, inteligente. Mas eles foram salvos e hoje são famílias prósperas, ali na região de Tupã e de Americana. Algumas vezes nós não temos essa capacidade. E aí que temos que estar aberto para Deus falar o nosso coração e ajudar, porque a vida que eles tinham prosperidade foi fugaz. Que a gente tenha a graça do Senhor e a misericórdia de Deus para agir com sabedoria, né? E se a gente perde uma coisa hoje, ou deixa de ter alguma coisa, o Senhor nós nunca vamos perder, e Ele nunca vai nos perder. Cada um de nós já tivemos perdas, estamos vivos, estamos firmes. E apegar-se ao Senhor, não apegar às coisas que são fugazes, nos deve levar a se apegar a Deus, sabe? Ele nos tem na sua mão, o Filho nos tem na sua mão e o Pai ainda nos tem na sua mão, e ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. O mundo passará, mas Jesus Cristo fala que o que não passará? As suas palavras. As garantias que Ele nos deu não passarão. Ninguém consegue isso. Pode até nos atormentar dizendo que nós somos as pessoas mais idiotas. Enquanto estamos aqui, vamos investir, vamos criar relacionamentos, vamos desfrutar das bênçãos físicas e espirituais que Deus nos deu. Mas quando as circunstâncias começarem a ficar desfavoráveis, não se desespere. Busque o excelente. Comece a viver de acordo com as circunstâncias, mas de forma sábia e inteligente. Amém? Isso nos poupa. E nos ajuda, os filhos, a esposa, parentes, amigos, irmãos, a estarmos juntos vencendo uma batalha que é a principal.